Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz, o nosso podcast do Emergência Raiz. Hoje nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico, o famoso TCE. Eu sou Leonardo Goltara, médico emergencista, e aqui comigo sempre ela, nossa co-host super especial, linda, maravilhosa, a doutora Luísa Brown. Seja bem-vindo, Lu. Obrigada, Léo. Fala, galera. Pessoal, sem mais delongas, vamos falar de TCE, vamos falar de traumatismo craniano, que é uma epidemiologia, uma enfermidade muito comum e que a gente vai encontrar aí com muita frequência no departamento de emergência. Luísa, o que define um TCE? Como o próprio nome já diz, né, Léo, é uma lesão de origem traumática que atinge, então, o parênquima cerebral, e não só ele, mas as estruturas subjacentes a ele. Seja as meninges, seja vasos, seja a própria calota craniana, couro cabeludo, tudo isso a gente consegue definir como traumatismo crânioencefálico. Isso é importante para o departamento de emergência? Cara, Léo, TCE é uma... Vamos colocar ele no patamar das doenças aí traumáticas, mas muito prevalente, principalmente quando a gente fala de Brasil. Eu acho que o TCE é um problema não só de saúde, mas é um problema socioeconômico também, porque atinge aí, assim como os traumas em geral, pacientes jovens, né? Então, assim, são pacientes que muitas vezes evoluem com sequelas que incapacitam esse cara jovem, com internações prolongadas e uma mão de obra que às vezes a gente perde, né? Se a gente for pensar aí economicamente, socialmente, a gente tem uma defasagem em relação a isso. Então, acho que é um assunto muito importante, não só de saúde, mas também socioeconômico. E que acomete uma população que saiu de casa para trabalhar, né? Exato. Então é um jovem de 28 anos que saiu para trabalhar, um motoboy, caiu, bateu a cabeça. Então esse cara deu beijo na filha, deu beijo na esposa, ia trabalhar, fazer os corre dele, e de noite estava marcando uma pelada com os amigos, e de repente ele não vai para a pelada, porque ele caiu de moto, bateu a cabeça, e agora ele tem um risco enorme de ter uma sequela neurológica perene. É um choque muito grande tanto para o paciente, para o risco de vida e risco de sequelas, tanto para o paciente quanto para a família também. A família não espera aquilo. Não é que seja mais suave ou menos suave do que um idoso de 93 anos com câncer. Não é isso. Mas, de certa forma, é mais abrupto, né? É complicado. E, bom, a gente tem que lidar com esses pacientes, eles existem. Eles tomam um tiro, eles caem de moto, eles batem o carro, eles caem da laje, todo tipo de acidente acontece. Causas externas são a principal causa de morte, principalmente em homens de idade jovem, ali dos 20 aos 40 anos. A causa externa lidera as estatísticas de óbito, a gente tem que lidar com isso. Mas tá, chegou um paciente com TCE na pronto-socorro, como é que a gente classifica? Como é que eu sei se esse paciente está leve, se eu posso ficar tranquilo, se é moderado, se é grave? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente aborda? Então, é importante a gente sempre lembrar que o TCE não vem isolado, né? Muitas vezes é um paciente com politraumatismo, né? Então, a gente vai seguir o mesmo protocolo de atendimento do paciente grave na sala de emergência. Então, a gente vai muitas vezes se utilizar não só do ATLS e muitas vezes até do PH-ATLS, dependendo do ambiente onde você está, para atender esse paciente. Mas existe uma classificação que norteia a gente, Léo. E essa classificação, ela é simples, mas ela confunde muita gente na hora de identificar um TCE, seja ele grave, seja ele leve, seja ele moderado. Então, a classificação, ela usa a escala de Glasgow, que é uma escala conhecida, né, Léo? Então, essa avaliação, ela divide aí, de acordo com a escala de Glasgow, de 13 a 15, os TCEs leves, tá? Entre 9 e 13 aí, no caso 12, né? Seriam os TCEs moderados, e abaixo de 9, o Glasgow de 8 já seriam classificados como TCE grave. Pode falar. Não, e aí que cai finalmente aquela história, né? Que tanto que é uma lenda, que o pessoal fala muito assim, Glasgow menor igual a 8 é igual a tubo. Aqui vale! Finalmente chegamos! E, gente, Glasgow menor igual a 8 não é igual a tubo na maioria dos pacientes. Em pacientes clínicos, Glasgow menor igual a 8 não é igual a tubo. Isso é uma lenda urbana.
Mas aqui vale. Finalmente chegou o dia que essa regra tá valendo. Glasgow menor ou igual a 8 em TCE é igual a tubo. Então, assim, fica fácil, Léo. De 13 a 15, de 9 a 12 e abaixo de 9, a gente tem a classificação de leve, moderado e grave. E a gente já tem a atualização aí, digamos assim, um complemento da escala de Glasgow, né? Que a gente passou a acrescentar, além da resposta ocular, da resposta motor e da resposta verbal, a gente passou a acrescentar mais um quarto parâmetro. Esse quarto parâmetro, Léo, é o que a gente chama de escala pupilar. Eles acrescentaram, junto com a avaliação da escala de Glasgow, uma escala pupilar que nada mais, nada menos do que o reflexo mesmo pupilar, o reflexo que a gente faz na hora de examinar as pupilas. E ele é pontuado, e muita gente confunde também, ele não é somado ao Glasgow. Então a gente nunca vai ter um Glasgow de 16, de 17, como eu já ouvi falar. Ele é subtraído. Ele é subtraído. Então a gente vai calcular o Glasgow normal de 3 a 15 e depois a gente vai subtrair o que como? Então, a gente vai fazer o reflexo fotorreagente das pupilas e a gente vai avaliar se as minhas duas pupilas forem fotorreagentes, eu pontuo 0. A gente não subtrai nada. Não subtraio nada. Então, eu posso ter o Glasgow de 15. Agora, se uma delas somente não está fotorreagente... Anisocoria de um lado só... Eu perco um ponto. Então, você subtrai daquele Glasgow um ponto. Exatamente. Então, eu posso ter uma pessoa consciente, lúcida, orientada, que verbaliza normalmente, mobiliza normalmente, mas ela tem uma anisocoria. Não é comum, mas é possível, teoricamente. Se isso for possível, seria um Glasgow de 14, porque isso. A gente diminuiria 1. E se as duas pupilas não reagirem... E no caso, se as duas não reagirem, a gente subtrai 2. 2 pontos. Ou seja, tecnicamente, nessa escala de Glasgow com pupila, em vez de ir de 3 a 15, a gente pode ir de 1 a 15. Existe o Glasgow de 1 agora. Existe o Glasgow de 1 agora. Lembrando que Glasgow de 0 a gente só vai dar para aquele médico que não estudou. Esse tem Glasgow 0. Os pacientes jamais. Eles vão de 1 a 15 no Glasgow mais pupilas. É isso. E aí a gente, beleza, vimos o paciente, já sabemos da história, a gente fez uma classificação de leve, moderado e grave. Qual que é o nosso objetivo do tratamento ali agora? Eu acho que assim, Léo, pensando no lado da emergência raiz mesmo e de papo de emergencista aí para futuros emergencistas ou emergencistas que tenham ouvido a gente ou que são apaixonados pela medicina de emergência como a gente, é o seguinte, existem lesões que a gente considera primária e lesões que a gente considera secundária. As primárias é aquele TCE que bateu, estourou a cabeça, teve exposição de massa cefálica, um corte profundo, hemorragia intracraniana. Essas são as lesões primárias. Aconteceu, não tem o que a gente fazer naquele momento. Agora, quanto a nós emergencistas que recebemos esse paciente já traumatizado, muitas vezes com uma lesão primária, a gente precisa focar no que a gente chama de lesões secundárias. E aí que é o nosso papel de emergencista, para evitar que aquele dano já causado, já irreversível de uma lesão primária, ele piore o prognóstico desse paciente. E esses danos adicionais são aqueles que a gente já conhece, pessoal. Quando você diminui a pressão de perfusão cerebral, através de hipotensão, quando você permite o aumento do consumo cerebral de oxigênio através de febre, de dor, de convulsão, Perfeito. né? Quando você permite alterações no metabolismo cerebral com disglicemia, com alterações graves de sódio, tudo isso ele vai causando lesões secundárias em cima de um cérebro que já está sofrido. Então, na prevenção da lesão secundária, no traumatismo craniano, é fundamental que a gente evite que o paciente fique hipotenso. Na verdade, tem aquela meta de ter a pressão de perfusão craniana, a pressão de perfusão cerebral, para ser mais exato. A pressão de perfusão cerebral acima de 60. Como é que calcula isso? Pressão arterial média menos pressão intracraniana. Como é que eu sei a pressão intracraniana? O seu neurocirurgião precisa colocar um catéter de PICC. Tá? Exato. E você funciona uma PAM. Exatamente. Eu não tenho catéter de PICC nem PAM. Procura manter uma pressão sistólica um pouquinho maior. Não permite que esse paciente fique ali com 11/7. Deixa esse paciente com 14/8, 14/9. Você tentar garantir uma pressão de perfusão cerebral um pouco melhor.
Então, evitar hipotensão até uma certa hipertensão no limite do normal ali, vamos chamar assim, no limite da hipertensão, uma normopressão alta, digamos assim. Evitar hipóxia, ou seja, garantir que esse paciente vai saturar bem o tempo todo, acima de 94. Evitar desglicemias graves, garantir que esse paciente não vai fazer hipo nem hiperglicemias significativas. Controle agressivo de temperatura. Esse paciente não pode fazer febre de jeito nenhum. A febre piora a hipertensão intracraniana, a febre piora o consumo miocárdico cerebral de oxigênio. Então, não pode fazer febre de jeito nenhum. Se o paciente tiver convulsão, você precisa tratar agressivamente essas convulsões e não permitir que elas se perpetuem. Isso tudo é fundamental. E lembrar, da solução hipotônica no TCE é pecado. Em certos países da cadeia. Assim, é crime previsto no Código Civil você dar soro glicosado para um paciente em TCE, em traumatismo moderado a grave. Por quê? Porque soro glicosado para esses pacientes vai só fazer mais edema cerebral, piorar a hipertensão intracraniana, piorar a perfusão cerebral, isquemiar e produzir um paciente sequelado, produzir um paciente que eventualmente vai ficar vegetando. Então, assim, deve ser pecado em algum lugar, deve estar no crime em alguma cidade, algum país, deve estar escrito no crime lá, lei Código Penal, de Sokovia. Será preso com prisão perpétua quem der soro hipotônico para paciente com hipertensão intracraniana. A pena de morte vai ser do médico, não vai ser do paciente, né? Pois é. Vai ser isso aí. Bom, prevenido todo essa lesão secundária, a gente precisa seguir investigando, tratando e estabilizando esse paciente. Quando é que a gente pede toma de crânio? Então essa é uma dúvida constante aí, né, Léo, de quando eu peço tomografia ou não. Aqui no estado a gente também vive esse processo, até na regulação médica, é difícil a gente às vezes orientar, porque existem os pacientes que necessitam de uma tomografia, mas que têm estabilidade suficiente para ser removidos muitas vezes numa ambulância de uma UPA, sabe? Então essa é uma dificuldade que a gente tem às vezes de regular esses pacientes quando a gente pensa no SAMU em si, às vezes se é uma avançada, se é uma básica, eu acho que isso amplia até o conhecimento um pouquinho da galera sobre o sistema de regulação de como funciona. Mas essa dúvida da tomografia é para os pacientes leves, né? Aqueles de 13 a 15 de Glasgow. É porque, às vezes, é um paciente que merece uma tomografia, mas ele tem estabilidade suficiente para ir numa básica. Entendi. Entende? Enfim, coisas a mais pra gente falar sobre regulação médica, vai ficar essa dica aí. No próximo episódio a gente pode falar de APH, né? Exato, vamos puxar esse assunto. Mas em relação à tomografia, é assim, Léo, fácil. Todos os TCEs moderados e graves, a gente precisa tomografar. Ou seja, se o Glasgow deu 12 para baixo, é TC para geral. Exato. Lembrar que tem o Glasgow das pupilas envolvido aí também. Então, para os pacientes moderados e graves, a gente tomografa todos. E para os leves, que é a nossa maior dificuldade, a gente fica naquele limbo ali em cima do muro. Se vai 13, 14, 15. Exatamente. A gente vai se atentar aos sinais de alarme. Então, assim, existem alguns sinais que vão levar a gente a pedir uma tomografia para esse paciente. Quais são? Cefaleia intensa, sonolência, letargia, pacientes aí com alguma alteração visual, inquietação, até os pacientes que reduzem a escala de Glasgow naquelas primeiras 2 horas, o paciente entra na sua ambulância muitas vezes Glasgow 15, mas você entrega ele já está num Glasgow 14 para 13, é o paciente que você precisa ficar um pouco mais atento. Paciente que está piorando, né, clinicamente. Exato. Os pacientes acima de 65 anos, idosos, são mais propensos também a traumatismos e sangramentos intracranianos, então é importante a gente estar fazendo essa tomografia e, logicamente, o mecanismo de impacto, né? Que a gente precisa desse cenário aí, muitas vezes descrito pela APH. O paciente foi ejetado para fora do carro, para fora, óbvio, né? Ejetado para dentro é que não podia ser, né, animal. O paciente foi ejetado do carro. Sem capacete não, mas no caso sim, às vezes acontece o paciente motociclista, né? Caiu, perdeu o capacete, bateu a cabeça na calçada. São coisas assim que a gente precisa estar um pouco mais atento, né? Então, assim, existem outras, fraturas de base de crânio, aqueles sinais famosos, guaxinim. Então, isso aí a gente vai, embora o paciente possa estar num Glasgow 15, num Glasgow 14,
pensar em tomografar. Tá bom? A verdade, pessoal, é que o uso da tomografia em traumatismo craniano, como já falamos, moderado e grave, é para todo mundo. E nos leves, é um certo uso liberal também, porque se você for pegar a lista aí de cefaleia, sonolência, letargia, alteração visual, Glasgow que está caindo, todos os idosos, quem está vomitando, quem teve mecanismo de alto impacto, quem teve mecanismo de base de crânio, é uma lista considerável de gente que teve TCE. A gente acaba sendo um uso liberal. É mais fácil falar para quem a gente não vai fazer TCE. O cara que bateu a cabeça na quina, fez um galo enorme lá, fez um hematoma galeal grande, mas não perdeu consciência, não é idoso, não tem fator de risco, nem nada. Esse, eventualmente, você pode abdicar de fazer a TC. Esse jovem que bateu a cabeça na parede por qualquer motivo, que estava distraído. Mas, na maioria, a gente vai fazer. Fora desse perfil, assim, é muito comum que a gente faça. Quando a gente tem criança cai, muito comum. A gente pode usar o Scorning P-Carne ali, que é um Scorning, que a gente não vai aprofundar agora, que não é o objeto de hoje. TCE na criança, eu acho que merece um episódio à parte. Essa questão, inclusive, sobre a tomografia, né, Léo? Ela foi até uma questão da prova de título da Abramed, perguntando sobre os pacientes que a gente tomografa. Então, a gente está sempre abordando esses temas aí, junto com a especialidade, né? Uhum. E aí, de forma geral, Léo, essa questão da regulação que eu até comentei, foi porque em muitos cenários, uma coisa é a gente estar dentro de um hospital que tenha disponível a tomografia, então é muito mais fácil a gente solicitar. Outra coisa é essa decisão, talvez numa UPA ou no interior, de você fazer esse contato com o SAMU para tirar esse paciente para uma referência que tenha tomografia. Então, esse feeling é muito importante. E daí a importância de você estar baseado em critérios. Se você liga para o SAMU e fala assim, eu queria levar para tomografar. O SAMU, não quero, a referência quer aceitar, não quero. Se você liga com a informação objetiva, olha, eu tenho um paciente de 65 anos, 66 anos, que é acima de 65, 66 anos, com um Glasgow igual a 12. É um critério objetivo, não tem que ficar batendo boca com o SAMU não tem que ficar te esperando, decidindo, quero, não quero, aceito, não aceito, é objetivo. Então daí é importante a gente se cercar disso que a gente tanto gosta de falar, que é conhecimento, para a gente fazer indicações objetivas e não ficar sujeito à boa vontade ou a interpretações da coisa toda. E do mais, assim, Léo, pensando no tempo de embarque desse paciente do seu pronto-socorro, os pacientes, logicamente, os TCEs leves que você observou ali por 6 a 8 horas, estão bem, não teve nenhuma piora, é o paciente que você pode liberar para casa. Agora, alterações de tomografia, alterações de todos esses sinais de alarme que a gente falou, é o paciente que a gente vai deixar internado para observação. Tá internou para observação, vai pedir o parecer do neurocirurgião. Com toda certeza. Tá. Pergunta específica, Lu. Tem indicação de usar ácido tranexâmico no traumatismo craniano? Então, Léo, tem um estudo chamado CRASH-3 que foi feito avaliando o uso do transamin nos TCEs e a conclusão que ele chegou, né, o desfecho era, na verdade, a redução da mortalidade até 28 dias e a conclusão foi que para os TCEs leve a moderado teve redução. Agora, para os graves não, e acredito eu que são aqueles que talvez a lesão primária foi muito mais impactante, né? E aí então, os medicamento não teve nem condição de ajudar. De ajudar. E aí lembrar que foi feita a dose que a gente está acostumado a fazer mesmo, que é 1 grama de ataque, e deixar 1 grama até de 8 em 8, tá bom? Então, assim, as evidências não são enormes e não é um nível A para a gente falar assim, transamin para todo mundo, mas tem algo a ser considerado sim. TCE leve. E moderado. Com sinais de alarme. Leve sem sinais de alarme a gente não vai fazer grandes coisas, é mais observação, mas leve com sinais de alarme ou moderados, ácido tranexâmico. Show de bola. Mensagem final, o que a gente pode deixar aí para os nossos seguidores? Mensagem final, acho que a gente já comentou aqui, Léo, o TCE é um acometimento aí que atinge uma população jovem, né? Então isso tem impacto não só na saúde, mas também socioeconômico. Nós somos a porta de entrada desses pacientes no nosso pronto-socorro, na nossa sala vermelha, e é o nosso papel cuidar para que o prognóstico desse paciente seja o melhor possível. E depende aí do nosso cuidado.
frente a ele. Show de bola. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente precisa entender que saber manejar determinadas situações não é uma opção. Mesmo que você... eu só atendo ficha verde. Eu só atendo ficha azul. Só atendo ficha rosa, lilás, a cor que você quiser. Tem coisas que não escolhem. Você tem que saber. Muitos médicos, muitos professores acham que a sua disciplina é a mais importante da faculdade. A gente tem certeza, né, Lu? A disciplina mais importante da faculdade, a disciplina mais importante da residência, a disciplina mais importante da sua prática profissional é emergência. Mesmo que você faça ambulatório, mesmo que você seja radiologista, que vai cedo ou tarde acontecer na sua vida de alguém passar mal ao seu lado e você precisa atender. E se você está nessa vida de plantões, de porta ou de sala vermelha, laranja, amarela, não importa, você vai precisar atender emergência também. E como já falamos, o trauma, a causa externa, é a causa mais relevante de morbidade grave e de mortalidade nos pacientes jovens e a gente precisa dominá-los. Tem tudo isso aqui no podcast, muito mais lá no Emergências do Zero. Tem aulas minhas, tem aulas da Lu. A gente está aí para contribuir com vocês. E se você quiser deixar alguma sugestão de tema, deixar algum feedback sobre esse episódio, por favor, manda lá em @emergência-raiz, Doutora Luísa Brown, e vai ser um prazer ouvir vocês e a gente está aqui produzindo cada vez mais conteúdo. É isso, um beijo, galera. Até a próxima, gente.